Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que vão ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 25, O Vazio. Se você ainda não viu, o link está no card e na descrição. Vê lá primeiro, tá certo? Porque esse é um dos episódios mais importantes da história do PCE. Pode ser que passem 70 anos, 100 anos e pode ser que o projeto tenha acabado, pode ser que tenha outras pessoas nos nossos lugares aqui, ainda vão estar falando dessa sessão, porque é um tipo de acesso muito incomum. Eu não vou falar que é difícil, vou falar que é incomum, tá certo? Então, vamos lá. Esse acesso ele abriu um caminho para o PCE a respeito de uma teoria da cosmogênese do PCE, porque a partir dessa sessão muitos outros estudos a respeito da manifestação de vida no cosmos e como ele se organiza começaram a aparecer, tá certo? Então essa sessão foi importante porque ela é a base de um estudo maior, beleza? Por isso ela é muito fundamental, tá certo? Vamos lá. Essa sessão ela veio na sequência da sessão do Shoir, o link está no card e na descrição. Essa sessão, para quem não lembra, foi uma sessão onde nós fomos avisados que estaríamos utilizando códigos que a Vanessa havia recebido, que na verdade eles eram portais, e a gente iria utilizar esses portais para acessar aquilo que eles gostariam que nós víssemos, tá bom? Então veio a sessão do vazio. Nós não estávamos esperando um contato. Nós estávamos, na verdade, intencionando até um contato com pleiadianos na ocasião que o vazio apareceu, né? E foi na sequência, então, o que o pessoal do Void, os Voids, né, quiseram passar pra gente. Né? A gente fala Void, mas eles não têm nome, né? A gente só classificou assim para poder facilitar a nossa vida aqui. Então, o que eles quiseram passar pra gente? Olha, vocês estarão indo para um local, né, viajar utilizando o nosso plano, né? Este acesso que vocês estão fazendo vai ser feito através dos nossos planos, ou seja, você vai sair do seu universo, você vai ir para o vazio e nós estaremos acompanhando vocês. Fiquem tranquilos, é isso. Essa era uma das funções desse contato. E de fato, depois a gente usou muito a dimensão do vazio para poder acessar muitas coisas, inclusive várias dimensões paralelas através do vazio. Foi muito mais tranquilo de ser feito esses acessos. Então, isso ocorre, tá certo? A partir de então. Né? E eles avisaram a gente um pouco sobre como funciona o lado de lá do plano. Né? Então, só para situar vocês, foi logo após a sessão do Shoir. Né? Então, vamos lá. Qual que é o grande barato, então, dessa comunicação? Primeiro que há um plano no tamanho do nosso universo, né? Vou chamar universo, são conjuntos de universos, né? Então, o cosmo, né? Há um conjunto, o cosmo, o tamanho do cosmo, que é toda a criação, né? O tamanho do cosmo deste lado é igual ao tamanho do cosmo do outro lado dos buracos negros. Conforme o universo se expande aqui, ele se expande lá, tá bom? O vazio, não confundam o vazio com o vácuo, ou seja, aquela tela que vocês veem no céu, né? O vácuo preto no céu não é o vazio. O vazio está atrás do buraco negro, tá bom? Não vamos confundir. Então, como funciona essa questão? Esse plano foi criado antes do nosso. Quando a fonte resolveu criar algo, ela iniciou a criação através de um número finito de seres, que são os voids. Esses seres, então, eles começaram, ao serem concebidos, já então cumpriram seu estágio evolucionário. Eles já nasceram evoluídos, sem a necessidade da busca, como é a nossa, né? De um criador, de uma fonte, de descobrir as coisas do universo. Não, eles já nasceram plenos. Beleza? Então, essa é uma diferença fundamental. Tudo o que está lá não depende de nós, mas o nosso universo.
depende totalmente deles. Lá é o plano original. É o que existia antes de tudo. Tá certo? Então, a criação veio de lá. Para quem é teosofista, teosófico, para quem acompanha Rosa Cruz, enfim, vocês talvez compreendam que isso tem uma ligação com Manvantara, né? Para quem é hindu, né? Para quem estuda gnose, sânscritos, né? Manvantara, que é um grande plano, né? Sideral, né? Para quem já leu Ramatiz e tal, tem a ver com o processo do vazio, tá bom? Só que a gente vai focar agora no que veio de comunicação, porque os espaciais querem ressignificar muitas coisas dentro desse conceito do Manvantara, tá bom? Então, lá nasceu primeiro. E é o mesmo tamanho daqui para lá, tá certo? Só que o nosso plano não depende deles, quer dizer, o nosso plano depende deles e o deles não depende do nosso. Nós vamos imaginar que a criação é uma esfera. O vazio, ele não é como ele sustenta o nosso. A gente pensaria assim, então tem uma esfera dentro da esfera, né? E o vazio veio primeiro, então a esfera do vazio é maior. Não se trata disso. O vazio é o oposto da esfera. Então, se nós somos um círculo, né? Você teria que virar esse círculo, então, para ter lá o que é o vazio. Ele não circunda, ele não completa, ele é o oposto. Ele é o que permite. Ele é o plano de fundo do que nós somos, tá certo? Criou-se lá para gerenciar aqui. E como funciona isso? É no vazio que mora, que reside, que nasce a matéria primordial, originária da torus primordial. Então a matéria que nós usamos aqui, ela vem de lá. Toda a matéria. Tudo que tem aqui deste lado é físico. O livro de Urântia fala isso, por exemplo, mas é físico, porque é físico. Então, não é porque existem outras dimensões, né? Tipo outras, vamos por um Grey, um reptiliano, um pleiadiano e tal, eles possuem corpo físico, tá certo? Eles estão encarnados, então se está encarnado é corpo físico. O que muda é a densidade do corpo. E a densidade mudando, a gente não enxerga mais. É isso, tá bom? Então, qual que é o lance? Toda a matéria vem de lá do vazio. A alma e o resto, que é a consciência, não vem do vazio, tá bom? Vem de outros lugares, que depois a gente vai falar disso. Mas o que é matéria vem do vazio, é originário no vazio. Então o que acontece? Eu vou dar uns spoilers aí a respeito da cosmogênese, né? Essa matéria é utilizada por algumas consciências que algumas doutrinas chamariam de hierarquias superiores, Elohims e tal. Os espaciais não gostam da palavra hierarquias, né? Então, por classes de seres que são responsáveis por uma coisa específica, né? Que é a criação dentro dos planos, né? Então, isso nunca é feito sozinho, né? Sempre são um conjunto de seres, cada um no seu quadradinho, bem estipulado, né? Então, tem quem cria aqui, gerenciando o que pega do plano material, lá do plano da Torus primordial. Esta energia que vem do vazio, ela é densa. Nós vamos aprender sobre isso em comunicações futuras. Talvez no fim de semana aí já venha alguma coisa a respeito disso. A energia da Torus primordial é densa. Ela vem para cá e é trabalhada por essas classes de seres que moldam esta energia, formando a primeira iona, que é a junção de energia com a matéria atômica básica, que vem lá da Torus primordial. Na junção da primeira iona, então, forma-se o que por aqui? Leis da física. Então, o plano é embebido, é criado, gerenciado por essas leis que são criadas através do plano primordial. Então, a consciência gerencia como é que vai ser a experiência aqui, junto com outras consciências, né? Esse é um processo coletivo. E a Torus de lá gera esse material que vem para cá, é moldado até chegar na gente.
né? Da primeira iona, segunda iona, terceira iona, quarta iona, sétima são os humanos. Então o que acontece? Quando a gente encarna na Terra, a gente usa um corpo, certo? A gente vive, reproduz, procria e morre, beleza. Quando a gente desencarna, o que acontece com o corpo? Ele volta para a Terra, certo? Ele é transformado e volta para a Terra de outra maneira, mas a energia toda que pertence ao nosso invólucro volta para a Terra, ele é transformado. E o que acontece então quando um planeta cumpre o seu ciclo? Ele volta para o vazio. É por isso que o buraco negro puxa tudo de volta, no ponto de singularidade lá e tal, puxa aquilo, e aquilo vai para o vazio e é gerenciado pelos voids. Então, outro papel do vazio, né, além de manter energeticamente a nossa geração, nossa criação, ele também né, ou seja, ele faz o alfa e o ômega. Ele cria, ele faz todo o processo de criação e quando acaba o ciclo, ele devolve tudo para lá. Né, para que isso não seja utilizado por outras consciências, para que isso seja, enfim, que o ciclo se cumpra dentro da lei do todo e tudo. Então, tudo isso é feito dessa maneira, através do buraco negro. Então, o processo ele é vasto, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. A gente olha para o buraco negro e pensa, isso é um portal. E usa aqui buraco de minhoca, entra aqui e sai em outro lugar. Você entra e sai em outro lugar, só que você passa por um universo completamente vazio. Por isso que as naves trafegam, né? A Masofia dizia que tinha uma dimensão, né, que os espaciais utilizam para trafegar livremente, sem nada. É o tal do hiperespaço, né? Quando você entra, aperta o botãozinho lá do Star Wars, Star Trek, para navegar na velocidade da luz e tal. Aquilo ali que você não passa por nada, que é um vazio danado, que não tem nada para você bater, né? Você acelera e vai embora. Isso aí é uma simulação do que é o vazio. Né? É um local que não tem absolutamente nada, que você pega e vai, né? Enfim, e sai onde você precisa. É um túnel, vamos chamar assim. Né? É uma dimensão que você utiliza ali para um propósito específico. Tá certo? Então, essa é a importância que nós estamos falando aqui agora da criação, ou seja, da matéria primordial utilizada aqui pela classes, as categorias de seres que gerenciam a criação de planetas, de sistemas, de galáxias, enfim, qualquer coisa cósmica utiliza essa matéria primordial, ela é moldada. Então, assim, cada lugar vai ter uma definição diferente para essa matéria primordial. Entendeu? Por isso que as raças são diferentes. Por isso que os planetas são diferentes. Por isso que a base física é diferente em cada lugar. Né? Então, o que funciona aqui para a gente não vai estar funcional para um outro local. Nossos cientistas não entenderam isso ainda. Vai chegar um outro ponto ali que eles sabem que as coisas não batem. Isso eles sabem. Tipo, eles sabem que o cálculo que você faz aqui, se você for fazer em um outro local, em outro quadrante do universo, não vai bater, não vai dar certo. Não vai estar faltando. Então, essa equação é isso. Os seres que cuidam aqui criam um processo nosso, né, um quadrante de informações de leis da física que é gerado, que são totalmente modificadas em outros locais, porque aqueles outros seres que estão gerando naquele local estão utilizando a matéria primordial de outra maneira. Então, a matéria primordial é o que a Serket disse da 1D e 2D. Deixar a seção da Serket aqui no card. A 1D é lá no vazio. Tá certo? Então, aquilo vem de lá, né? E é que nem o código-fonte, o exemplo que ela disse, né? Para quem é programador vai entender, mas para quem não é, eu vou tentar explicar. Imagina que você tem uma série de códigos, assim. Você tem um átomo. Qualquer átomo que você imaginar. Quando você pega esse átomo e joga em outro lugar, se você fizer a mistura que você quiser lá, ele vai modificar de um jeito específico que vai ser diferente. Mas o átomo original, que foi usado para dar a diferença entre um local e outro, foi o mesmo. A matéria foi a mesma. Mas o artista trabalhou diferente. O artista mudou lá. Ele pegou o vermelho, mas sei lá, ele pegou lá também, pegou o vermelho, ele conseguiu fazer o vermelho ficar rosa. E ele juntou o rosa com o verde que ele tinha ali e aí formou outra coisa.
E um outro artista pegou aquele vermelho lá, fez outra cor dele e fez um laranja, entendeu? É assim que funciona. É artístico, praticamente. Genética é arte, né? É estética. Então, essa é a ideia da criação da Cosmos. É um pincelar muito breve do que vai vir aí, né? Nas sessões. Eu estou simplificando bastante, porque são termos muito técnicos. Eu sempre no estudando tento ser mais direto e simples naquilo que eu estou falando, tá bom? Para facilitar o entendimento. Mas aquilo que nós estaremos escrevendo, né, lançando, publicando dentro do que é a cosmogênese que o PC está trazendo, isso vai ser mais complexo e profundo, beleza? Mas aqui eu estou fazendo isso num pincelar muito básico. Então, é assim que funciona o funcionamento da Torus. Ela traz, cria e ela também destrói, leva embora quando o ciclo se fecha. Né? Acabou, leva embora. Tem excesso, leva embora. Uma guerra cósmica. Não, leva embora. Essa energia gerada aqui, ela já cumpriu o seu ciclo, então leva embora, puxa. E é por isso que o buraco negro puxa tudo que está ali. Até a luz ele puxa. Porque tudo que está aqui foi gerado de lá. Então tudo tem que voltar para lá. É isso. E o Void, né? O Void, acho que ficou bem claro, né? Como eles funcionam. A geração deles é bem... tem um número certo, né? Finito, que foi gerado. Eles não procriam, né? Eles foram gerados... Para quem viu a saga Anunnaki, né? Acho que o Bertrus comenta a respeito da criação. Isso com certeza apareceu em outros lugares, mas eu não estou lembrando agora. Além da teosofia, né? De que os seres, eles, quando eles vieram, né, a fonte, quando resolveu criar, né, ela criou pequenas esferas, né, dentro do vazio, do imenso, né, que é o que existia, do nada, né, ela criou as esferas, né, essas esferas podem ser chamadas de vazios, tá bom? Tipo, são os voids, tá certo? Então, fazendo uma analogia com aquilo da saga Anunnaki. Então, alguns chamariam de anjos, entendeu? Os primeiros anjos, né? Sei lá, o raio cósmico que criou as primeiras criaturas, né? Os voids são as primeiras criaturas. É isso. E eles têm esse propósito distinto. Nós os vimos dessa maneira porque eles queriam arquetipar algo bem tipo nada mesmo, né? Nós vimos eles parecendo simbionte, né? Não é a forma original deles, a gente sabe que não é a forma original deles, mas eles são amorfos demais. Então, tipo, eles se plasmaram em algo que ficasse mais fácil para nossa capacidade cerebral de falar, não, cara, eles são, tipo, um nada. Eles se transformam no que eles quiserem, eles são meio simbiontes, eles, tipo, não tem uma forma definida, né? É uma gosma, né? Tipo, é isso, entende? Então, é só uma plasmagem para tentar passar uma mensagem. Porque a gente escuta falar de plasmagem, a gente acha que é negativo. Não, a plasmagem é um arquétipo. A plasmagem de um arquétipo, ela te passa uma mensagem. Né? A gente está captando a mensagem que ele quis passar para a gente. A forma pouco importa para a gente. Vocês estão entendendo? A forma, ela só é uma comunicação. E ele usou essa comunicação com a gente. E ele passou o que ele queria dizer para a gente. Ó, sou um ser amorfo. Eu não sou o nada e eu sou tudo ao mesmo tempo. Né? O vazio é o Criador. Mas onde vocês estão também é o Criador, porque o Criador está em tudo. Então são jogos de palavras que fazem a gente pensar. Isso é falado o tempo todo na sessão. E eles falaram uma coisa que acho que muitos de vocês deram risada, que ele não vai voltar mais. E aí é claro que na hora eu falei, poxa, eu gostaria de ter feito algumas perguntas mais inteligentes aqui, de repente a gente é pego de surpresa. Foi uma sessão muito diferente, né? Fora da curva, assim. A gente já estava esperando receber esse nível de informações, né? E, bom, sobre o vazio é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que a partir de agora vocês vão ver no canal uma sequência de conteúdo a respeito da cosmogênese, de informações a respeito da criação, da destruição de planetas, de como se forma, das hierarquias. Vamos falar até de física quântica, tá? Então agora a gente vai entrar num processo assim, né? Que é legal pra caramba,
e eu espero que vocês curtam essa sequência de vídeos aí que nós vamos postando a respeito disso. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, né? Eu falei do Manvantara, vocês também vão ter dúvidas a respeito disso, é um assunto bem complexo. A teosofia ela tem assuntos complexos e quanto mais complexos eles são, mais subjetivos eles são também, porque os humanos eles precisam deixar a coisa bem no ar para conseguir entender um processo cósmico que a gente não vai entender. Tá certo? É muito complexo. E aí a teosofia ela trouxe muito acuradamente os dados, os números e tal, mas a gente não se prende àquilo que já veio, né? Por isso que a gente não quer colocar aquilo que a gente aprendeu a respeito dentro, encaixar como se fosse forçar o que a gente recebeu dentro da caixa. A gente não quer fazer isso, tá certo? A gente não quer fazer isso. A gente quer, entender se a caixa está do tamanho certo, né? Se não tem que pegar um negócio, uma gaveta maior, né? É isso. Então a gente precisa deixar os espaciais trabalharem a informação. Então, primeiro a gente espera e depois a gente divulga. Aprende, né? E divulga. Então é isso, beleza? Curtam os vídeos, os nossos episódios aqui do Estudando, eles têm um número mais baixo de view, isso é sempre um problema. Então é muito importante que vocês curtam os vídeos, porque isso faz uma grande diferença para o número pro alcance em si. Isso vale para todos os vídeos, né? Por conta do algoritmo, né? É uma coisa um pouco complexa e confusa, mas há limitadores por conta da quantidade de likes. Isso a gente está aprendendo aos poucos, né? Temos que trabalhar com aquilo que é dado, né? Se a gente quer que isso chegue mais longe, a gente também precisa entender, né? As informações precisam chegar e a gente, tem que usar a plataforma mais conhecida, então a gente tem que aprender a usar ela. E é isso, galera, tá bom? Então, fiquem bem e até semana que vem. Qualquer dúvida, nos comentários a gente responde, beleza? Fui!